Bom dia. Nós saudamos a todos com a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso companheiro Virgílio nos telefonou essa semana e ele disse assim: olha, os companheiros lá da sociedade, eles estão precisando passar por alguns minutos de tortura. Tem como você fazer uma palestra lá para eles? Eu falei, a gente dá um jeito, né? Tortura com a gente mesmo, porque eu tenho acompanhado aí as palestras que têm sido feitas aqui na casa, né, através aí dos vídeos e na internet, e só orador assim de renome, né, nacional e internacional. Então, na hora da tortura, o Virgílio lembrou da gente, que está pertinho ali em Linhares, né, e nos convidou para que nós pudéssemos estar com os companheiros aqui nesse domingo pela manhã, abordando aí o tema, né, uma abordagem espírita sobre a salvação da alma. E o Virgílio colocou um anúncio lá no jornal, e teve gente que me perguntou, mas como é que faz para a gente conseguir a salvação? Porque ele colocou lá assim, como conseguir a salvação da alma? Aí o pessoal já me perguntaram, né? Eu falei, mas tem como na doutrina espírita salvar a alma? Eu falei, rapaz, vamos ver esse domingo lá, ver se dá jeito, né? Até então o tema era outro. Era uma abordagem espírita sobre a salvação da alma. Mas ele fica à vontade, ele sabe disso, porque eu até gosto quando ele faz algumas mudanças, porque tem pessoas que têm mais habilidade, às vezes, para criar um título, né, um nome, e eu já reparei que realmente ele faz umas mudanças aí, fica legal, acaba chamando a atenção das pessoas. Mas nós gostaríamos de dizer aos senhores que nós não somos assim um conferencista. Já tive aqui outras vezes, nós fazemos umas palestras, né? Algumas casas nos convidam, já tivemos oportunidade de falar em vários estados aqui do Brasil. Certa feita, quando lançamos os nossos livros, tivemos um ensejo em 2 congressos internacionais, um na Espanha e outro em Portugal, mas sempre o nosso modelo de palestra é um modelo bastante simples, bastante simplificado, e não nos comparamos com nenhum desses palestrantes que nós conhecemos no movimento, que são realmente experts no assunto e tem toda uma habilidade de lidar com o público, mas dentro das nossas condições, das nossas limitações, das nossas imperfeições, que nós sabemos que são muitas, a gente se dispõe a colaborar com o movimento espírita, fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina através das nossas palestras. Então os senhores sintam-se bem à vontade em relação ao nosso tema. É um tema bastante espinhoso. Muitas pessoas não gostam de tratar desse assunto, porque acaba que fere um pouquinho alguns princípios que a gente já carrega com a gente desde outras existências, e muitos de nós tivemos berços em outras agremiações religiosas, e tem muito dessa coisa ainda gravado no nosso subconsciente, e no consciente também. No nosso caso em particular, como nós demos sorte na atual existência em nascer em berço espírita, então não teve muita dificuldade. Graças a Deus, os benfeitores permitiram que eu reencarnasse no lar, e que eu tenha assim a maior honra, né, de ter tido essa oportunidade, né? Meu pai já esteve aqui outras vezes, os senhores muitos já conhecem, né, o Ademar Faria. Ele foi fundador do Lar Sheila junto com o seu Reinaldo Guerra, fundou o Centro Espírita Vicente de Paula, fundou o Alexandre Drummond. Então ele deixou um rastro aqui, né, no movimento. E lá em Linhares ele está com 86 anos de idade, mas mantém o Lar da Fraternidade, que é um abrigo de idosos e de crianças. São mais de 120 pessoas acolhidas sob o amparo dele. Tem o Núcleo Espírita Irmã Sheila, que ele está lá sempre também nas atividades. Então assim, nós tivemos essa sorte, esse privilégio, né, de poder reencarnar no lar espírita. Isso adiantou muito o nosso processo, né, de aprendizado, porque tem muita coisa aí para a gente acertar do nosso passado. Nós não somos diferentes de ninguém, e todos nós temos os nossos compromissos que ficaram aí em determinado momento, e que agora nós estamos tendo o ensejo de reparar, de acertar, graças a essa bendita oportunidade de nós encontrarmos o cristianismo redivivo, que é nada mais, nada menos que a doutrina dos Espíritos. Então nós temos todo dia, nós os Espíritas, nós temos todo dia que agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu não canso de falar isso, é uma dádiva ser espírita, e nós às vezes nos escondemos, a gente às vezes tem vergonha de dizer, né, o que as pessoas vão pensar. Não importa o que elas vão pensar, o que elas vão achar, não temos nada com isso. O que importa é que nós temos que ser firmes
realmente na decisão que nós tomamos de abraçar o cristianismo primitivo. Igual os primeiros cristãos foram firmes, que mesmo que nas arenas, prestes a serem devorados pelas feras, pelos leões, ou quando eles estavam sendo besuntados em óleo, presos nas estacas para serem queimados, para iluminar as festas dos imperadores, eles não voltavam atrás na sua crença, na sua fé. Então nós temos que, por uma questão de compromisso, nós temos que ser assim também em relação à nossa fé. É a mesma dificuldade que eles tiveram em termos de ser espírita e ser cristão. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem do apóstolo Paulo, que ele ditou essa mensagem, em que ele diz no ano de 1864, ele falou o seguinte, que ser espírita e ser cristão é a mesma coisa. Então é uma questão de vinculação a esse cristianismo primitivo, que é totalmente diferente do cristianismo que tem sido apregoado por aí. Por isso a nossa dificuldade e por isso a perseguição que nós sofremos. Foi a mesma que eles sofreram na época do cristianismo primitivo. É lógico, evidente, que nós não passamos pelos mesmos tipos de sofrimentos e agruras, né, em termos de condenação, né, de sermos queimados, né, de colocar as feras para nos devorar, mas existem outros tipos de perseguição psicológica, social, enfim, essas coisas. Mas é isso mesmo, nós temos que nos manter firmes no nosso ideal. Porque quando Jesus Cristo enviou aquela mensagem da revelação, que está no livro do Apocalipse, que ele manda cartas, né, para 7 igrejas da Ásia Menor, que constitui a estrutura da revelação, uma das igrejas era uma das igrejas mais rebeldes, a igreja de Laodiceia. E essa igreja ela era assim, os que frequentavam a igreja de Laodiceia, essa igreja foi criada pelo apóstolo João, e foi João que recebeu essa mensagem quando ele estava na ilha grega de Patmos, que fica ali no mar Egeu. Jesus Cristo mandou uma mensagem especial para os frequentadores da igreja de Laodiceia, porque uma hora eles estavam no culto romano, e outra hora eles estavam no culto cristão, simples, sem qualquer tipo de cerimônia, sem ostentação, sem pompa e sem luxo. Mas eles estavam sem firmeza nenhuma no ideal e no propósito deles. Aí Jesus manda uma carta para a igreja de Laodiceia dizendo bem assim, através de João: é melhor que seja quente ou frio, já que vocês estão mornos, vomitar-te-ei da minha boca. Quer dizer, estão fora, né, do princípio, das ideias do cristianismo, vocês estão fora desse tipo de vinculação com a mensagem cristã realmente pura e singela. Então é melhor ser frio ou ser quente. O negócio de morno não funciona bem, e nada na nossa vida. Nós temos que ter postura, atitude e decisão. Então esse tema, conforme dissemos, as pessoas às vezes não gostam muito de tocar, porque às vezes tem uma pessoa na casa espírita também pela primeira vez, é de outra agremiação religiosa, né? E eu já peço desculpas de antemão, porque nós vamos falar de umas coisas que as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? E às vezes por essa questão de princípio de educação religiosa, elas pensam daquela maneira, porque às vezes a família impôs, existe um tradicionalismo, ou até mesmo uma questão de conveniência social, né? Quem sabe tem muitas pessoas vinculadas a determinadas agremiações religiosas que estão ali por uma questão de conveniência, né? Porque a sociedade exige, né, que a pessoa tenha, mas às vezes ela nem está participando em termos de princípio, né, em termos de mente vinculada àquelas ideias, não esposa às vezes aqueles princípios, né? Então esse assunto é um assunto assim delicado, mas é um assunto que nós gostaríamos de tratar e acredito que vai ser bastante proveitoso. O Virgílio disse que nós teríamos o tempo que fosse preciso, então acredito que até umas 4 da tarde, 5, a gente termine, né, essa exposição. Muito bem, então está aí uma abordagem espírita sobre a salvação da alma. Deixa eu passar aqui. Vamos ver aqui o seguinte. Esse aí é o tríplice aspecto da nossa doutrina, né? A doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Todos os assuntos que nós abordamos, eles sempre são analisados tendo como base, como referência, esses 3 aspectos. É automático isso para o espírita. Todos os assuntos que nos são apresentados, nós fazemos uma triangulação entre ciência, filosofia e religião. A gente não consegue analisar um tema isoladamente. Sempre, na nossa mente, a gente faz uma triangulação. Analisa sobre o aspecto científico, sobre o aspecto religioso e sobre o aspecto filosófico. Isso é automático, já é natural na mente, na cabeça do espírita.
Então, no aspecto religioso, é assim, nós os espíritas somos bastante diferentes, ou o espiritismo é bastante diferente das religiões tradicionais, porque nós não temos uma estrutura clerical, nós não temos um sacerdócio organizado, nós não temos padres, não temos bispo, arcebispo, cardeal, não temos papa, nós não temos pastores, diáconos, ungidos, obreiros, nós não temos essa estrutura, então é bastante diferente. Nós somos estudiosos da doutrina, participantes, colaboradores. Não existe aqui ninguém em posição hierárquica superior. O que existe é uma diretoria para a constituição da sociedade espírita, né? Mas não significa que o presidente daquela casa espírita é superior aos demais, em absoluto. Na maioria das vezes ele está mais endividado do que o restante. Então ele assumiu a condição de presidente para ver se ele dá um jeitinho de se acertar mais rápido, porque sabe que os compromissos serão maiores, que as responsabilidades serão maiores. Então nós não temos isso. Nós não temos também na nossa estrutura religiosa nenhum tipo de cerimônia, não temos rituais, né? Nós não temos batismo, não temos crisma, não temos casamento, né? Nós não usamos roupas especiais, apesar de que diz que eu estou parecendo o Falcão hoje cedo, né? Com esse coração que me colocaram lá na entrada, né? Aí falou, está igual o Falcão, só falta aquelas luzinhas que ficam piscando na roupa, né? Então nós não temos nenhum tipo de roupa, de paramentos, de vestes especiais, não usamos incensos, velas, absolutamente nada disso. Então nós diferimos, porque o princípio da religião espírita é o retorno ao cristianismo primitivo, que é aquele cristianismo básico, essencial, todo puro, sem qualquer tipo de adereços, nada que venha a desvirtuar da simplicidade da doutrina cristã primitiva. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 10. O que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, é a base, é a essência do cristianismo primitivo, e é isso que a doutrina espírita busca, a chamada religião natural, né, que é ligar o homem diretamente com Deus, sem qualquer tipo de intermediários aí nessa situação, sem a necessidade de qualquer tipo de prática exterior. Então, nesse sentido, é a característica da religião espírita. Bom, a questão da ciência espírita é o seguinte: nós usamos todos os princípios da ciência oficial. E quando houve a codificação da doutrina espírita, mais precisamente a 18 de abril de 1857, que foi lançado a primeira edição do Livro dos Espíritos, contendo 501 perguntas com as respostas dadas pelos Espíritos. A 20 de março de 1860, saiu a segunda edição ampliada, com 1019 perguntas, feitas por Kardec e respondidas pelos Espíritos superiores. É um tratado de filosofia espiritualista. Mas há uma exposição muito clara de que nós nos utilizaríamos dos princípios científicos que vigoram, os vigentes. Mas se a ciência mostrar para nós que nós estamos errados em algum ponto, nós abandonamos aquele ponto e ficamos com as conclusões da ciência. Alguém poderá perguntar, mas por que isso? É simples, é para que não corra o risco de nós ficarmos à margem no processo da evolução científica e tecnológica. Para não correr o risco do que acontece hoje em dia, que tem pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. E isso aconteceu no ano de 1969. Foi televisionado e tudo. Todos viram pela TV à época, que tiveram oportunidade. Mas tem gente que não acredita porque na Bíblia não está escrito que o homem ia à Lua. Então, quer dizer, isso é uma fé cega. Uma fé irracional, na verdade. Então, para que a gente não corra esse risco de ficar atrasado no espaço e no tempo, nós então criamos uma vinculação bem profunda com a ciência, né? Só que até hoje, nada daquilo que nós estudamos, até hoje nada sofreu qualquer tipo de cancelamento por parte da ciência oficial. Nada daquilo que nós acreditamos até hoje, a ciência veio e disse, vocês estão errados nisso, em absoluto. Pelo contrário, aconteceram muitas coisas, né, que os espíritos eles fizeram, inclusive antecederam as informações e depois a ciência veio dar a comprovação. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz, inclusive aconselhamos a ler aquelas pessoas que têm um pouquinho de conhecimento de física e química, porque é um livro muito complicado.
E o André Luiz, isso foi em ano de 44, antes da Segunda Guerra Mundial. Ele já antecipou informações da física, que agora, recentemente, é que os cientistas chegaram a essas conclusões. No campo da bioquímica e química também. André Luiz, ele teve a audácia de explicar como que surgiu o sexo no mundo, né, através do Leptotrex, que é um organismo unicelular. Isso na época foi uma loucura, né? Porque o sexo surgiu a partir de um organismo unicelular chamado Leptotrex. E hoje a ciência está chegando a essa conclusão de que teve esse princípio realmente nos organismos unicelulares. Pensem bem. Então, sempre a doutrina até antecede as informações. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão de número 540, os Espíritos esclarecem a Kardec o processo da evolução, né, em que ele fala assim que o átomo de hoje será um arcanjo do futuro, assim como o arcanjo já foi átomo um dia. O arcanjo no sentido de um espírito evoluído, não um ser com asas igual a gente vê mitologicamente. Isso foi no ano de 1857, ok? Foi assim, de 1850 até 1857, foi o período de elaboração do Livro dos Espíritos. Pois bem, o livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, foi lançado no ano de 1859, 2 anos após, falando sobre a questão da teoria da evolução das espécies. E no ano de 1871 ele lançou o livro A Descendência do Homem, prosseguindo esse processo evolucionista. Então a doutrina espírita antecipou isso aí também. Então a ciência espírita é assim, a gente usa os recursos da ciência oficial. Agora, tem coisas que nós acreditamos que infelizmente a ciência ainda não tem recurso para dar comprovação. O que nós fazemos? Ficamos esperando que a ciência desenvolva a instrumentação necessária para comprovar aquilo que nós já acreditamos, através da chamada ciência empírica. A ciência empírica é aquela que analisa as coisas pelos fatos, pelas consequências, pela causa e efeito. Como não tem instrumento, a gente fica aguardando então que a ciência desenvolva esses instrumentos. E na filosofia espírita é assim, a gente usa todos os recursos da filosofia normal. Tudo que se estuda em filosofia, a doutrina espírita estuda, aceita, corrobora. Porém, como nós vemos o homem antes do berço e após o túmulo, então a visão filosófica da vida, as explicações e as interpretações da vida sofrem uma modificação, amplia os conceitos. A gente começa a entender diferente essa ideia de dor, sofrimento, fracasso, sucesso, alegria, tristeza. Muda o conceito porque a nossa visão ela é mais ampla, né? Ela se propaga para além do berço e para depois também do túmulo. Então a gente não tem a visão da vida apenas numa única existência. Nós vemos a vida como várias existências. Então isso nos dá uma visão filosófica bastante diferente. Estou sendo compreensível para os senhores? Ok? Então tá bom, então vamos lá. Então vamos aqui esse casal, coitado desse casal que tem sido usado para colocar a culpa em todos os males que nós carregamos na atual existência. Adão e Eva, o começo, fica uma pergunta. Bom, companheiros, eu acho o seguinte, já está na hora da humanidade deixar de ser criança, boba e tola e se identificar na fase, pelo menos, da pré-adolescência, né? Porque essa história de Adão e Eva já deu o que tinha que dar. Chega de usarem esse casal como recurso explicativo de muitos problemas que nós temos. Até os estudiosos de outras crenças, alguns com a mente mais aberta, já estão hoje analisando que talvez Adão e Eva tenha sido o primeiro casal representante do povo hebreu, e não necessariamente o primeiro casal na Terra. Alguns já estão vendo isso, por quê? Porque não tem como mais ficar engolindo essa história de Adão e Eva. Primeiro porque é assim, é um afronto científico acreditar na existência desses seres como o primeiro. Eles podem ter existido? Podem, não tem problema nenhum. Nós não somos contra se Adão e Eva existiu, sem problema. Mas olha bem, segundo a cronologia bíblica, eles teriam surgido na Terra há coisa de 6.000 anos atrás, né? E a ciência, por uma questão de lógica, de datação de carbono, de análise científica, já concluiu que o homem está na face da Terra há mais de 4 milhões de anos. Então, a diferença absurda em termos de data, de cronologia, tá? Outra questão importante é o seguinte: como pode um único casal dar origem a todas as raças que existem na face do planeta Terra?
um único casal com características genéticas próprias, teriam que na sua descendência seguir essa programação genética deles. Mas olha, o planeta Terra tem tantas raças diferentes, uma diversidade enorme de raças, que seria impossível esse casal ter dado origem aos chineses, aos japoneses, aos africanos, aos hindus, ter dado origem aos índios, né, aos pigmeus, tantas raças diferentes, em tantos lugares diferentes na face do planeta Terra. Então isso daí é uma coisa assim que não adianta, não tem explicação esse tipo de situação. Então Adão e Eva não foi o primeiro nem o único casal. Até porque quando Caim matou Abel, por causa do ciúme em relação às oferendas, né, que eles entregaram a Deus na época, que ele matou o Abel, fugiu para as bandas de Nod, lá encontrou uma mulher, casou com a mulher, edificou uma cidade. Quer dizer, tinha mais gente nessa região onde eles estavam, tinham mais pessoas que ali estavam. Mas o problema nessa história aí é o problema do seguinte: esse casal, eles foram criados, né? E até assim, o machismo do judaísmo imperou, porque a mulher, para ser criada, teve necessidade de uma costela do Adão, né? do homem, como querendo dizer assim, bom, a mulher para existir precisou do homem. Isso é uma visão machista, né? Que imperava dentro do judaísmo na época, né? Viu como é que eu estou sendo feminista? Estou defendendo as mulheres, né? Nada disso, igualdade de condições, não é mesmo? Que história é essa de mulher precisar da costela do homem? De maneira nenhuma. Então, isso é tudo uma simbologia, uma coisa muito assim, infantil até mesmo. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: seguindo literalmente os textos, Deus, na verdade não era Deus, tá, gente? Quando se fala em Deus conversando com as pessoas e falando e aparecendo para as pessoas nos textos bíblicos, entendamos que eram espíritos que foram tomados como sendo Deus. Aí deram o nome de Yahvé, de Elohim, de Javé, de Deus, né, de Jeová, deram vários nomes, mas eram espíritos. Alguém poderia dizer, mas como que você afirma isso? Eu estou afirmando isso porque lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 28, eu gosto dessa menina, tudo que eu falo ela anota, olha, maravilha, ela deve achar assim, né, que eu estou falando alguma bobagem aqui, mas você pode confirmar lá, né? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28, vocês vão encontrar lá assim, Deus jamais foi visto por alguém, ponto. Mas o seu Filho unigênito nos fez conhecê-lo. Quem é o Filho unigênito? Jesus. Quando Jesus esteve, nos fez conhecer a Deus. Quer dizer, até aquele Deus do Velho Testamento, ou da primeira revelação, Jesus não o considerou, porque Jesus apresentou um Deus Pai de misericórdia, de amor, de bondade. Aquele Deus lá da primeira revelação, aquilo não era Deus. Ele mandava matar, ele exterminava, ele se irava, ele ficava com raiva, né? Ele destruiu a humanidade porque, com o dilúvio, né? Que foi outra coisa louca que eles inventaram ali no Deus, dizendo que o homem era ruim. Então ele se arrependeu de ter feito o homem e mandou um dilúvio. Ora, isso não é Deus de inteligência suprema e bondade infinita. Então os espíritos se comunicavam, eles achavam que era Deus. Então foi isso que levou a considerar que o Senhor falava e tal. Mas lá no texto está escrito assim, ó, crescei e multiplicai-vos e enchei toda a terra. É o texto que foi apresentado para esse casal. Só que eles não sabiam nada, segundo o texto bíblico, gente. Eu estou analisando assim, friamente. Eles não sabiam, eles andavam nus e não sabiam o que eles tinham que fazer para poder multiplicar. Não tinham conhecimento dessas coisas, nada. E eles estavam no Éden, um local de maravilha, de delícias, e tinha uma árvore lá, que essa árvore, o fruto dela era o fruto do conhecimento, do bem e do mal, da verdade, todas as informações. Olha, gente, uma árvore que dá o fruto do conhecimento, né? Nossa, a gente tem que procurar plantar uma dessa no fundo lá da nossa casa, no quintal, uma árvore do conhecimento, que é coisa tão importante para todos nós. Só que houve a proibição, não podia comer daquela árvore lá, né, do fruto daquela árvore, de maneira alguma. Mas eles lá sabiam o que eles tinham que fazer para se multiplicar? Eles não tinham essa noção. Aí aparece uma serpente, uma ladina serpente, e convence então a Eva a ir lá e pegar daquele fruto e comer, deu para o Adão comer. Aí sim eles começaram a entender, a tomar conhecimento das coisas, e agora sim eles sabiam o que tinha que fazer para poder multiplicar. Pois bem, até hoje ninguém conseguiu explicar como é que uma mulher conversou com uma serpente. Deve ser uma tarefa árdua, né? Se era no evanês ou no serpentenês, né? O idioma que eles conversaram, porque não tem lógica uma história dessa. Depois, para tentar dar uma emenda nessa situação,
disseram que foi o Satanás que usou a serpente, né? Mas não existe nenhuma referência bíblica do surgimento de Satanás, só lá na frente no Apocalipse, no livro da Revelação. Então eles tentaram dar uma costurada aí, para poder ver se arranjava uma explicação. Então ficou uma coisa assim, uma história, um conto de fada, uma coisa assim, bem absurda mesmo, né? E aí eles começaram a realizar a tarefa, né, da multiplicação, que agora eles sabiam como é que tinha que fazer. Bom, só que a história foi assim, por uma questão de desobediência, todos nós, todos os seres humanos, a partir desse casal, já nasceriam com um pecado chamado de pecado original. Agora, a gente pode... Uma coisa, nós estamos pagando por uma coisa que nós não temos nada a ver, não tivemos vínculo nenhum com esse casal. Se isso for verdade, Jesus Cristo é o maior mentiroso que já teve aqui na terra, porque Jesus Cristo sempre ensinou para nós a lei de causa e efeito, ou ação e reação. Não foi assim com o apóstolo Pedro, quando os soldados vieram aprisionar Jesus, né, que ele pegou a espada de um dos soldados, retirou a espada da bainha e cortou a orelha do soldado fora. O que Jesus disse para ele? Pedro, meta a espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. À medida que usardes para medir os outros, vós também sereis medidos. Ele ensinou a lei de causa e efeito, ação e reação. Isso é totalmente contra esse princípio de nós estarmos pagando por um pecado, se houve pecado, não houve, de um casal que nós não temos nada a ver com eles, absolutamente nada. Até a lei dos homens seria mais perfeita que a lei de Deus, porque pelo que nós sabemos, na lei humana, se você comete um crime, quem tem que pagar é você, né? Não é o seu descendente, é você que é o responsável por aquilo. Como pode então, na justiça divina, que é muito mais sábia, muito mais perfeita, nós nascermos com um pecado, uma culpa de uma coisa que nós não praticamos, não estivemos lá, não tivemos nenhum contato e não fomos responsáveis por aquilo? Aí criaram essa ideia do chamado pecado original. Aí criaram também cerimônias, né? Porque isso aí foi assim incorporado ao cristianismo, infelizmente, para poder nos livrar desse pecado original. Criaram o tal do batismo, né? O batismo seria para nos dar uma livrada disso aí, dar uma zerada, né, nessa situação desse pecado do passado. Outro absurdo. Vocês têm ideia? Vocês sabem de onde surgiu o batismo? O batismo era uma cerimônia pagã. Os cristãos mataram os pagãos na época da Inquisição, com as cruzadas, né, as 8 cruzadas. Uma deu errado, então ficaram 7 cruzadas. Perseguiram os pagãos para convertê-los ao cristianismo à força, e copiamos dos pagãos diversas cerimônias. Uma delas é o batismo. O batismo era uma cerimônia grega, que era em homenagem a uma deusa chamada deusa Cotito, e para você ser um adorador da deusa Cotito, você tinha que passar por uma cerimônia para se tornar um bapta. E como é que era essa cerimônia? Você era levado próximo a uma piscina, chamada piscina baptismal, e na beira dessa piscina você tinha que confessar todos os erros que você fez. Nossa, se essa moda pega, iam ser horas e horas, né, para batizar uma pessoa. E aí então ficava na beira da piscina e ela falava tudo errado que fez. Aí vinha um sacerdote, um bapta, mergulhava você na piscina e você então agora estava apto a adorar a deusa Cotito. Isso aí não traz uma lembrança para os senhores do que João Batista fazia na margem do Rio Jordão? Mesma coisa, né? A pessoa chegava, falava tudo que ela via, se arrependia e ele então batizava. É uma cerimônia pagã para poder se tornar um sacerdote da deusa Cotito. Eles copiaram e colocaram como sendo para nos livrar de um erro cometido lá por Adão e Eva, que não houve erro nenhum, né? Eles apenas estavam seguindo aquilo que Deus mandou, crescer e multiplicar. Está claro esse ponto? Então nós não somos descendentes de Adão e Eva dessa forma como coloca. O homem surgiu em várias partes do planeta Terra, em vários pontos do planeta, e aí então com as características próprias genéticas, as características fenotípicas, que é externas, próprias a essas regiões onde ele surgiu. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, vem cá, Adão e Eva, e os índios? Aí a pessoa fica com um nó na cabeça. De onde vieram os índios? De Adão e Eva também? Porque teve uma época que a igreja decretou que o índio não tinha aula, né? Podia matar índio à vontade, né? Eles foram dizimados, né? Então gera realmente um conflito nisso daí. Então nós surgimos em diversos pontos do planeta com as características próprias em relação a essas regiões. Vamos então aqui ao próximo. Muito bem.
Vamos ver então a influência do paganismo, o que interferiu profundamente na visão cristã. Os cristãos são copistas, tá? Tanto é que eles tinham os escribas copiavam tudo. Sabe quem escreveu a maior parte da primeira revelação do Velho Testamento? Um copista chamado Esdras, é um escriba. O Esdras, quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, quando Nabucodonosor fez ali a captura dos hebreus e levou para a Babilônia, nesse período do cativeiro eles travavam contato com vários povos que também estavam cativos lá, e o Esdras foi e copiou diversos tipos de informações de diversos povos e estruturou a primeira revelação. A maioria foi escrito tudo por Esdras, e aí ele absorveu muita informação do paganismo. Por exemplo, no paganismo, que eram aqueles povos não convertidos ao cristianismo, eles tinham também 2 lugares que eles acreditavam para aquelas almas que fizeram bem e para aquelas que fizeram mal. E eles criaram uma região chamada de Campos Elíseos. Os Campos Elíseos seriam aquela região onde as almas que fizeram bem iriam para esse local. Um local de contemplação, de beleza, um local muito bonito, que é essa figura aqui. Tá? E aqueles que praticaram mal iriam para esse local aqui, que é o Tártaro. Mas olha só que interessante, no Tártaro existia, na visão dos pagãos, uma entidade chamada de Plutão. E essa entidade, ela comandava as torturas naquela região. Tá? Então lá as torturas eram proporcionais às faltas cometidas. Né? Então tinha, por exemplo, o rochedo de Ixion, o tanque das Donaides, a pedra de Sísifo. Eram locais onde as almas iriam passar por alguns tipos de tormentas e de sofrimento. Por exemplo, o rochedo de Sísifo, para a gente citar. Sísifo é uma personagem da mitologia, né, da mitologia greco-romana, em que ele driblou a morte. E depois que ele conseguiu driblar a morte, ele, ao morrer, né, que eles descobriram que ele havia enganado a morte, ele foi então penalizado a empurrar uma rocha redonda, morro acima. E toda vez que chegava lá em cima, perto de chegar, ela escorregava. Aí o Sísifo tinha que descer, voltar e começar. Ele ficou a eternidade empurrando essa pedra. Então é um sofrimento empurrar uma pedra morro acima, e quando chega no ponto mais alto, ela desliza e tem que começar tudo de novo. Então esse era um tipo de tortura infligida a algumas almas dessas. Só que o Júpiter, companheiros, ele não se comprazia com esses sofrimentos. A função dele era aquela, tomar conta daquele local e aplicar as penalidades. Mas ele não se comprazia, ele não gostava, e ele também não saía dessa região, que na visão dos pagãos, o Tártaro era tipo num abismo subterrâneo, em algumas cavernas subterrâneas. Né? Então ele não saía de lá à cata de novas almas para ir para lá. Ele não fazia isso, ele apenas aplicava ali as penalidades. Né? Apenas isso era. E como nós dissemos, era tudo muito proporcional. De acordo com a falta que você praticou, né, você teria então uma penalidade correspondente. Aí o que os cristãos fizeram? Foi fácil dar uma ampliada nisso aí e colocar um modelo mais assustador. Os senhores vão perceber que tudo isso teve uma função de dominar as nossas mentes. Tudo. Então o que eles fizeram? Bom, vamos fazer o seguinte: um céu está lá, uma escada para o céu. Seria os Campos Elíseos, onde aqueles eleitos, né, pessoas boas, maravilhosas, perfeitas, vão para esse local. Aí criaram um local tipo o Tártaro, que seria aqui, que é o inferno. Né? Está aqui. Isso na visão do cristianismo. O inferno está aqui e o céu, lá em cima. Um céu, um local de contemplação beatífica, onde a inanição toma conta da alma. Não tem nada, absolutamente nada a fazer, a não ser ficar escutando os anjinhos tocando harpa por toda a eternidade. Se for um bom arpista, até que dá para suportar. Agora, se ele não for muito afinado, é mais torturante do que o próprio inferno. Mas criaram também o inferno, onde eternamente o sofrimento há de prevalecer sobre a alma. Bom, vamos fazer uma análise aí antes de falar da terceira opção. É o seguinte: o inferno que os cristãos copiaram dos pagãos, que seria o Tártaro, ele é pior. Os cristãos deram um requinte de crueldade. Por quê? Porque é o seguinte: os pagãos viam que as penalidades seriam de acordo com as faltas cometidas. No cristão, não. Se você roubou um pirulito de uma criança ou matou uma pessoa,
é o mesmo sofrimento, vai queimar do mesmo jeito e pelo mesmo tempo, quer dizer, por toda a eternidade. Agora pensem bem, que situação é essa? Qualquer erro, qualquer deslize, né, se você não tiver tempo de se arrepender até o final da existência, que é assim que você pregou, você então vai para esse local para sempre. E outro detalhe, o inferno dos cristãos, ele não tem caráter reeducativo. Isso é um problema seríssimo, porque quando alguém comete alguma falta, uma criança, por exemplo, um filho, a gente vai lá e aplica uma corrigenda nele. Qual é o nosso objetivo ao fazer isso? Fazer com que ele não faça aquilo novamente, né? Para ele se endireitar, para ele ir para o caminho certo. Então, essa é a nossa função. A gente não vai pegar uma criança e vai penalizar ela por toda a eternidade por cada falta que ela cometeu, porque a gente sabe que ela não tinha, às vezes, a intenção, né? Ou ela não estava com amadurecimento suficiente para entender aquilo como deveria ser feito. Pois bem, esse local de sofrimento criado pelos cristãos, se você está lá, né, sofrendo, e você se arrepende e chega a uma conclusão de que você tem condição de tentar de novo, né, para dar uma acertada naquele erro que você fez, você pode clamar a Deus que não tem jeito, Ele não vai lhe possibilitar uma nova oportunidade, Ele não vai lhe dar uma nova chance. Então, não é sofrimento reeducativo. Então, parece-nos que isso não provém de Deus, porque tudo que acontece em nossas existências, que nos causa alguma dor, algum sofrimento, tem um caráter de reeducação das nossas almas. Então essa condição aí, sinceramente, quem acredita no inferno como esse, sinceramente, não acredita em Deus. Não tem como acreditar no Deus que nós acreditamos, né? O Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Agora, aquele Deus lá do Velho Testamento, a primeira revelação, tudo bem, porque aquilo lá era cruel mesmo, né? Então ele poderia ter criado uma região dessa. Bom, aí o que aconteceu? E aquelas pessoas assim que não são nem tão boas, mas também não são tão ruins, né? Meio termo. Aí a Igreja Católica Apostólica Romana deu um jeito nessa situação. No Concílio de Latrão, a época do Papa Gregório, eles criaram o purgatório. É um ponto intermediário. Não é bem o céu, mas também não é bem o inferno. É um termo, um ponto intermediário, né? Você vai lá expurgando, chega uma hora que a sua alma terá a condição de ascender para o local de contemplação beatífica que seria o céu. Então criaram aí uma condição para amenizar um pouco, né, essas destinações das nossas almas. Então, céu, inferno e purgatório. 3 elementos que usaram para dominar as crianças espirituais que nós éramos. Porque a gente tem esse hábito meio que inconsciente. Não tem quando a gente está querendo assustar uma criancinha em casa, que ela está querendo entrar num lugar onde a gente não quer que ela entre, não vai lá não, né? Lá tem o leco-leco. Não tem esse negócio de leco-leco? Vocês já ouviram isso? Né? Tem o bicho-papão lá, a criança olha, já se assusta, né? Porque é fácil dominar com uma imagem assim, né, de alguma coisa meio horripilante, esquisita, né, que ela não conhece. Nós também sofremos esse tipo de coisa em relação a esses princípios aí, ok? Vamos lá. Muito bem. Aí tinha que dar uma ideia de localização desses 2 lugares. Onde é que está o céu e onde é que está o inferno? Bom, como naquela época eles acreditavam que a Terra era assim, eles não sabiam que a Terra era esférica, né, redonda, um pouquinho achatada nos polos, né? Eles achavam que a Terra era assim. Eles não tinham na época nenhum tipo de informação geográfica como nós temos hoje, né? Eles não tinham conhecimentos que lhes permitissem ter uma visualização geográfica perfeita do planeta. Então falaram assim: o céu é em cima e o inferno é embaixo. Agora eu pergunto aos senhores, hoje nós sabemos que a Terra é assim. Eu quero perguntar agora, tem algum louco aqui que pode dizer e apontar, dizer que lá é em cima e aqui é embaixo? Não tem, né? A gente sabe que não, porque a Terra executa diversos movimentos, ela faz algumas órbitas aí, são mais de 34 movimentos diferentes que a Terra executa, além desse movimento de rotação e translação, ela faz mais 32 outros movimentos. Então as posições são muito variadas, né, em relação ao universo. E o universo ele é infinito, ele não tem parâmetros. Aqui na sala nós podemos dizer, essa cadeira está embaixo, em relação à sala. Aquele ventilador está no teto, nesse padrão de referência que nós temos aqui. Agora em relação ao universo, não. Então, aonde está o céu e aonde está o inferno? Que eles falavam que era o céu em cima e o inferno embaixo. Aí Jesus foi e resolveu esse problema.
Ele foi lá em Lucas, no capítulo 17, quando os discípulos perguntaram onde é que estava o reino de Deus, o reino do céu, ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. Pronto, geograficamente ele resolveu a questão. Está dentro de nós. Céu e inferno é um estado de alma, um estado de espírito. Não é um local definido no espaço, ou indefinido, né? No espaço, que até hoje não tem como definir o local. Então eu posso estar aqui próximo ao nosso companheiro, o cantor, e ele está com a consciência tranquila, dos deveres cumpridos, tudo bem, está no céu interior. E às vezes pode ter alguém aqui, até eu mesmo, que por uma consciência de culpa, consciência pesada, eu me senti como se fosse no inferno, como se fossem chamas, né, de remorso, me devorando a todo instante. Então é uma condição interior. Ele carrega o céu dele para onde ele for, se ele manter esse nível, e eu carrego o meu inferno para onde eu for também, se eu mantiver esse nível. Então, se ele desencarnar, ele vai para uma região do mundo espiritual que seja de acordo com a sintonia que ele apresenta, e eu também. Então existem locais diferentes no mundo espiritual, onde o espírito vai de acordo com a sua condição interior. Não é um local definido e eterno. Ele vai continuar o processo evolutivo, eu vou continuar o meu processo evolutivo também. Todos nós temos essa mesma condição, essas mesmas oportunidades, essas mesmas situações. E aí tiveram que criar também o seguinte: quem é que mora nesses lugares, né? Aí deram também um jeito. Bom, céu, os anjos, né? Bora lá. E o inferno, nosso amigo aqui. Eu botei um diabo aqui, assim, né? Lendo o livro, ele está procurando se instruir. Talvez seja até um livro espírita. Ele falou: vou ler isso aqui, ver se eu consigo, né, dar uma mudada nos meus pensamentos e tal, né? Ver se ele melhora. Está lá estudando um pouquinho. Então criaram esses dois seres aqui. Então vamos analisar sob a ótica da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Deus não criou espíritos perfeitos. Todos fomos criados do mesmo ponto de partida, simples e ignorantes, com as mesmas condições. Esse Deus é justo. Aí todos nós demos a partida com as mesmas potencialidades. Se alguém avançou mais do que outros, bom, mérito próprio, esforço próprio, mas todos do mesmo ponto de partida, com as mesmas potencialidades. Então, quando nós ouvimos falar lá de anjos, é que nós entendamos que são espíritos que atingiram um grau de evolução maior, mas também foram criados simples e ignorantes, como todos nós. Apenas eles já chegaram naquele patamar e continuam o seu processo evolutivo. Aí a mitologia deu um jeito também, criou a asa, né? Porque acha que um anjo, um espírito tem que ser rápido. E o que é rápido? Bom, rápido é aquilo que tem asa, né? Um avião é rápido, essas coisas. Então, o anjo também tem asa para ele se deslocar mais rápido, essa coisa toda, né? Então, criaram mitologicamente essa figura, ok? E lá no lugar do Plutão, que controlava o Tártaro, quem que nós vamos criar? A gente cria lá umas entidades aí. Aí criaram. Bom, só que tem um detalhe, isso foi um processo de interpretação equivocada e de tradução, porque no hebraico, os termos hebraicos, eles não se referem a diabo, Satanás, Beelzebul, demônio, como um ser personificado. São estruturas de sentimento e comportamento. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, diabolus vem do latim, né? Diabolus é caluniador. Então, toda aquela pessoa que faz calúnia, ela pode ser considerada como sendo um diabo. Tá? É uma forma dela proceder e não um ser personificado. Então, todo aquele que é caluniador é um diabo, porque ele é caluniador, né? Beelzebul é o chefe da turma, né? Pra você ter uma ideia, Beelzebul era um deus. Existia um povo chamado de Acaronitas. Eles habitavam a região de Acaron, ali na Filisteia, próxima a Filisteia, e lá tinha uma praga, a praga das moscas. Era um período do ano que dava tanta mosca que ficava insuportável viver naquele local. Então eles tinham um deus chamado de Beelzebul, e na época das moscas eles faziam várias ofertas e oferendas a Beelzebul. Era o deus deles, os acaronitas, e ele foi tirado dessa estrutura de Deus e colocado como sendo o chefe de todos esses seres maléficos, o chamado Beelzebul. Demônio vem do grego daimon é grande inteligência. Qualquer pessoa muito inteligente, você pode falar: rapaz, você é um demônio de inteligente. Não há problema nenhum, é uma grande inteligência. É um termo usado para isso, né? Satanás
Satanás é adversário, não é um ser personificado. Vocês querem ter uma ideia? No Evangelho de Mateus, nós temos uma parte lá em que Jesus, conversando com os discípulos, ele pergunta assim: quem dizem ser o Filho do Homem? Ele mesmo, né? Aí um dos discípulos fala assim: uns dizem que tu é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Aí Pedro, que estava próximo, falou assim: não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo sobre a terra. Aí Jesus falou assim: bendito seja tu, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou essa coisa, mas sim o meu Pai Celestial. Aí quando terminou de falar isso, Jesus disse que seria necessário ele ir para Jerusalém, que lá ele seria condenado, seria julgado, seria morto, para que a sua mensagem pudesse florescer. Pedro falou assim: não, nada disso, nós não permitiremos que isso aconteça. Jesus falou assim: afasta-te de mim, Satanás. Uai, como é que pode, né? Ele recebeu uma revelação divina e em 10 segundos ele já era o Satanás. Porque a Satanás é o sentido de adversário. Então ele estava sendo naquele momento um adversário da mensagem cristã, porque ele estava se opondo àquilo que teria que acontecer naturalmente para que o cristianismo florescesse. Então esse é o sentido. Satanás é apenas um adversário. Mas criaram esse ser aí, que é uma figura mitológica, roubaram o tridente, né, da mitologia grega e colocaram na mão do diabo, aquele garfo com tridente para ele ficar furando o pessoal, né, as almas. Não se sabe como fura a alma, tá, gente? Até hoje também não explica. E também não se explica como é que fogo consome espírito, né? Também não se explica, mas tudo bem. Aí o que acontece? Esse ser aí, diferente de Plutão, que o Plutão, o que nós dissemos? Ele apenas aplicava as penas, ele não se comprazia e nem saía buscando novas almas. Mas o diabo, o Satanás, o demônio, o Beelzebu, esse, criado pelos cristãos, ele tem prazer em perseguir as almas, as pessoas aqui na terra, tentando arrastá-las para o local de sofrimento que seria o inferno. Então até isso eles conseguiram piorar a visão do Tártaro dos pagãos, ok? Muito bem, essa é ótima. Olha, o que nós temos na atualidade? Isso daí, né? A salvação hoje virou, não sempre foi um mecanismo de domínio das consciências. Infelizmente, companheiro, a gente fica assim, pesaroso de ver que hoje se fala mais do diabo e do demônio do que a própria figura de Jesus Cristo. Colocaram os dois num duelo, numa queda de braços, né? E colocam as consciências humanas ali naquele meio. Olha, se você não der o seu dízimo, se você não pagar a oferta, se você isso, você aquilo, é o demônio, já está se apoderando da sua alma, da sua vida. Mas se você fizer, pagar o dízimo, as ofertas, tudo certinho, direitinho aqui, você foi na casa espírita, nossa senhora, é o demônio lá, eles só pregam coisas do demônio, você está perdido. Então esse é um mecanismo de domínio sobre as consciências, a ideia da salvação. Ora, quem não quer ter essa visão que depois da morte vai para um local de maravilhas, com tudo certinho, passaporte carimbado, tudo do jeito, e ir para lá? As pessoas querem, é muito fácil, é muito cômodo isso daí, né? Você pode fazer o que quiser na sua vida, mas um pouquinho antes da sua passagem você se arrepende, né? Pronto, foi para o céu lá, tranquilo, sem nenhum problema, deixou um rastro de sofrimento na terra, pessoas chorando, família destruída muitas vezes, mas você se arrependeu. A gente vê isso muito, a gente vê isso todo dia. Então eles fazem umas promessas de umas coisas que assim, tem o efeito apenas de dominação das consciências humanas, apenas esse é o efeito de dominar e dominar. E aí com isso criaram um mecanismo hoje que infelizmente nós estamos vendo que a religião se tornou um comércio. Em cada esquina, praticamente, nós temos visto isso. É muito mais fácil hoje você montar uma igreja do que estabelecer um comércio outro qualquer do modelo oficial, né? E virou esse sentido. E o que se tem para oferecer? A salvação das pessoas. Salva a pessoa. Eles se baseiam, eu vou explicar isso, porque alguém poderá dizer, mas lá naquele momento da crucificação, então vamos explicar o que aconteceu. Olha só, tem aquele momento da crucificação, que tinha o Cristo junto, foi crucificado ao lado de dois ladrões, né? O evangelho tradicional não fala o nome dos ladrões, ok? Não fala.
Mas o nome está onde? Está num evangelho apócrifo. O que é o evangelho apócrifo? É aquele que a Igreja Católica não aceitou como canônico. Existem vários, ela só aceitou 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas no evangelho de Nicodemos, né, que Nicodemos escreveu um evangelho, muito bonito por sinal, ele dá nome a esses dois que estavam lá, né? Que foi o Gestas e o Dimas, né? Em que eles chamam de Dimas o bom ladrão. Não tem bom ladrão, né, gente? Ou é ladrão ou não é ladrão, né? Não tem essa história de bom ladrão, né? Então tá, mas está lá. E aí o que acontece? Acontece que disser lá, agora no evangelho tradicional, fala que Jesus teria oferecido então a salvação para Dimas, né? Porque ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí olha o problema de tradução, o que aconteceu. Jesus, na tradução do hebraico, né, ele não disse assim: não, ainda hoje estará comigo no paraíso. Aí o pessoal pensou: tá vendo? Olha, o cara roubou, estava na cruz, na hora de morrer ele se arrependeu, pronto, foi para o paraíso. Aí criaram esse mecanismo para todo mundo. Mas o que é? A tradução no hebraico está assim: Jesus disse bem assim: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele não disse quando, ele estava dizendo hoje, ali naquele momento, entendeu? A tradução do hebraico é: te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E não, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Olha que diferença, né? Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Ele vai estar realmente um dia, ele vai estar na região espiritual mais feliz. Por quê? Porque pelo processo da reencarnação, das vidas sucessivas, ele vai se depurando, né? Vai acertando as suas faltas e vai resgatando e vai chegar numa condição assim. Então, por causa dessa questão da tradução, eles então ofereceram a salvação nessas condições aí. Então, as pessoas usam isso como recurso. Se hoje nós tirarmos o diabo, o demônio, o Beelzebul, o Satanás, e a ideia de céu e inferno como local definido no espaço, com certeza 89% das religiões tradicionais fecham as portas. Elas não conseguem se sustentar, porque o elemento que se utiliza para manter as pessoas é isso aí, essa queda de braço entre essas duas forças, né? E já repararam uma coisa? Quando desencarna alguém chegado, alguém da família, a gente inconscientemente nunca aceita, né, que ele vai para um local ruim. Já repararam isso? Pode ter sido, desculpa o termo, uma praga nessa existência, mas desencarnou, morreu, a pessoa logo, né, nunca aceita, nunca. Você nunca vai aceitar que seu pai ou a sua mãe foram para o inferno, ou um filho, um irmão. A gente sempre acha que ele foi para o céu, nós sempre vai achar, a gente nunca aceita essa possibilidade, essa ideia, né, porque a gente tem inato em nós essa questão, né? Está aí sofrendo, né, esse tipo de pressão para não vir à tona, mas a gente tem essa ideia. E essa mensagem espírita é tão boa para nós, né? Porque a gente fica tranquilo, né? Dá uma ideia bem mais suave das coisas. Eu tenho um irmão que desencarnou tem 15 anos, num acidente aviatório. O ano passado minha mãe também partiu. E essa visão que a visão espiritual é muito mais tranquila, né? Eu sei que eles estão vivos espiritualmente em alguma região, de acordo com aquilo que eles fizeram aqui na Terra, e sei que é uma condição temporária, momentânea, que eles terão a oportunidade de resgatar suas faltas. Não eram perfeitos, como nenhum de nós é perfeito, e como ninguém na Terra pode levantar a mão e dizer que é perfeito e merece um local de contemplação beatífica para sempre. Afinal, todos nós temos os nossos acertos, né? Nós temos os nossos erros, os nossos probleminhas aí para acertar. Muito bem. Então, o Espírito e a salvação. Qual é a nossa visão, então, finalizando essa questão? A salvação para nós deverá ser entendida como uma transformação íntima, que permitirá a nossa presença em regiões espirituais mais sublimadas. Então, nós temos que nos salvar de nós mesmos. Nós não temos que nos salvar de outra coisa, não, é de nós mesmos. Nos salvar desse homem velho que habita dentro de nós, né, e que teimosamente nos arrasta, né, para práticas não condizentes com a mensagem do cristianismo. Nós não temos que nos preocupar com o diabo, o demônio, não existe nada disso. Nós temos que preocupar conosco, com o que nós somos, com aquilo que nós carregamos dentro de nós e aquilo que nós temos que nos melhorar, que reformar. E nós sabemos que em torno da Terra, como dos outros mundos, existem diversas colônias. Aqui é nosso lar, né? Existem diversas colônias espirituais para onde os espíritos vão, de acordo com as suas condições evolutivas, de acordo com as suas necessidades.
São locais de refazimento, de repouso, de aprendizado, hospitais, para nos amparar e nos dar condições de nos prepararmos para prosseguir a nossa jornada evolutiva. Esse é a visão do Deus que nós acreditamos, né? Que o Cristo nos trouxe, é essa visão, né? De muito amor, de muita bondade, que não perde a paciência conosco, como muitos dizem, né? Já está perdendo a paciência e vai acabar com o mundo, nada disso. Ele tem a paciência infinita e sabe muito bem das nossas necessidades espirituais. E eu gostaria, para encerrar, companheiros, o nosso estudo, e logicamente se tiver alguma dúvida eu vou me colocar à disposição para saná-las, de lembrar de um dos salmos, né? O Salmo de Davi, que tem uma mensagem tão bonita de conforto para as nossas almas. Poderíamos falar o Salmo 23, o Salmo 22 também é muito bonito, só que o Salmo 22 ele é mais ligado a uma questão que o Cristo viveu. Tem gente que fala assim, por que Jesus ele ficou em dúvida a respeito da proteção de Deus na hora que ele estava sendo crucificado? Porque ele fala assim, Pai, né, por que me desamparaste, né, que dá uma ideia assim de que ele perdeu, não é nada. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava recitando um salmo de Davi, o Salmo 22, que fala exatamente sobre esse momento que o Cristo teria que passar na terra. Mas o Salmo 23 é muito bonito. Nós podemos fazer o seguinte, ele está na primeira pessoa do singular, né? Mas nós podemos passar para a primeira do plural, porque aí fica mais fácil para nós entendermos o significado dele, né? E ele diz assim, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Caminhar nos faz por verdes pastos, guia-nos mansamente a águas tranquilas e refrigera a nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que caminhemos pelos vales da sombra e da morte, não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Preparas uma mesa diante de nós, na presença dos nossos inimigos, unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transbordará. É verdade que a bondade e a misericórdia estarão eternamente conosco, e habitaremos a casa do Senhor por longos e longos dias. Pela atenção que os senhores me dispensaram, eu agradeço muito, e que Jesus nos abençoe poderosamente. Muito obrigado.